O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos no nosso tempo da Quaresma. Tempo, nós já refletimos aqui desde o início, tempo de mais oração, de mais penitência, de mais caridade. Quer dizer, aquilo a que nós somos chamados a viver durante todo o ano litúrgico, nós somos chamados a viver mais intensamente no tempo da Quaresma. Mas, além dessas três práticas quaresmais, existem outras, dentre elas a confissão. Vocês podem perceber que a nossa fila da confissão agora aqui do meu lado esquerdo, durante o tempo da Quaresma, é sempre uma fila mais procurada. As pessoas procuram mais frequentemente o sacramento da reconciliação, da confissão. Por quê? Porque elas querem se reconciliar com Deus. Mas lembremos-nos que nós somos chamados a nos reconciliar não apenas com Deus, mas com Deus e com os irmãos. Recordemos-nos que os dois mandamentos, os dois maiores mandamentos, nosso Senhor mesmo confirmou, são amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o coração, com todas as forças e com todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. As tábuas da lei assim os resumiam, já que a primeira tábua da lei apresentava os mandamentos referentes a Deus, os três primeiros mandamentos, e a segunda tábua da lei apresentava os outros 7 mandamentos referentes aos homens. Então, o tempo da Quaresma é também um tempo de reconciliação com os irmãos. De modo que, se durante a Quaresma nós procuramos mais frequentemente o confessionário para obter o perdão de Deus e com ele nós nos reconciliarmos, durante o tempo da Quaresma também nós somos chamados a procurar mais intensamente essa reconciliação com o irmão. Isto é um tempo de nós olharmos para dentro do nosso coração, procurando se ali existe mágoa, rancor, inimizade, intriga, malevolência contra o próximo, para que eu possa bem me preparar para a Páscoa. Recordemo-nos, a nossa religião, isto é, a religião fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina que o nosso relacionamento com Deus não consiste apenas num relacionamento vertical entre mim
e Deus, mas também no relacionamento horizontal, no meu relacionamento com os meus irmãos. Existia já na época do apóstolo São João, uma heresia chamada gnose, gnosticismo, que dizia que a salvação consistia apenas num conhecimento de Deus. Era por isso que São João repetia tanto: quem diz que conhece a Deus, que ama a Deus a quem não vê, e não ama o irmão a quem vê, é um mentiroso, sua religião é falsa. Então é exatamente essa realidade dupla, isto é, o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com os meus irmãos, a que nós somos chamados a intensificar neste tempo da Quaresma. Pois bem, e é sobre isso que Jesus está falando. Ele está aqui refletindo mais profundamente a respeito do 5º mandamento da lei de Deus: não matarás. E ele nos chama a uma vivência mais profunda deste mandamento. Ele diz: se a vossa justiça, leiamos, compreendamos aqui, santidade, se a vossa santidade não for maior do que a dos fariseus e dos mestres da lei, vós não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito: não matarás, isto é, tirar a vida da pessoa. Eu, porém, vos digo, versículo 22, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu de juízo. Quem disser ao irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Aí você para e diz: crê em Deus Pai. Quer dizer então, se eu chamar alguém de tolo, pronunciar esta palavra, se eu chamar alguém de idiota, patife, quer dizer então que eu já estou condenado? Entenda, a igreja nunca leu desta maneira tão literal. O que a igreja sempre leu sempre interpretou com essa palavra é: aquele que mata o seu irmão no coração já é réu da lei. Isto é, não pensemos que simplesmente o 5º mandamento se refira a tirar a vida biológica de uma pessoa. Ouvistes o que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que mata o irmão no seu coração, já, como diz aqui, será condenado ao fogo do inferno. Versículo 22. Percebe, meus irmãos, que diante desta palavra exigente, nós tememos e trememos. Porque quem é que pode viver esta palavra? Quem é que diante dela não se sente réu? Porque quem é que já não se sentiu inclinado a desmerecer alguém no seu coração, a diminuir o afeto a alguém não muito simpático, a matar alguém nos seus relacionamentos? E qual é então o remédio para que nós não sejamos réu de juízo, para que nós não sejamos condenados no dia do julgamento? Porque diz aqui, vou repetir o versículo 22, já que ele é fortíssimo: eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Primeiro remédio, então, meus irmãos, para que nós sejamos benevolentes, para que nós sejamos compassivos, para que nós sejamos misericordiosos, para que nós perdoemos os nossos irmãos, para que nós possamos rezar de fato o Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, para que nós de verdade perdoemos, o primeiro remédio, meus santos, é que nós não nos esqueçamos de que nós somos perdoados.
Isto é, nós precisamos e meditar sobre a paixão de Cristo é um excelente remédio para isso. Meditar o quanto nosso Senhor suportou e sofreu para me dar o perdão. Isto é, quando eu olho para a cruz, eu não devo dizer, a cruz foi o preço para o perdão de todo mundo. Sim, de todo mundo, mas de cada um individualmente. Se só eu existisse, por mim, tudo aquilo ele sofreria, como de fato, tudo ele sofreu. E não apenas olhar para o evento da cruz, mas para o perdão renovado, para a paciência renovada de Deus para conosco. Aqui é uma pergunta retórica, tá? Ninguém levante a mão. Mas se eu perguntasse, quem aqui já se confessou mais de 10 vezes? Nossa, eu acho que todo mundo levantaria a mão. Aí eu perguntaria, e quem... Quer dizer, eu deveria ter começado com 7 vezes, né? Para ficar dentro do número bíblico, né? Quem aqui já se confessou mais de 7 vezes? Muitos levantariam a mão. E quem aqui já se confessou mais do que 70 vezes 7? Eu acho que, dependendo da idade, muitos. Eu mesmo seria um deles. Ora, Deus já me perdoou mais de 70 vezes 7. As minhas ingratidões, as minhas infidelidades, as minhas preguiças, superficialidades, as minhas idolatrias. Ora, se tão perdoado por Deus eu fui e continuo sendo, por que eu não estou disposto então a perdoar o meu irmão, quando as suas ofensas, com certeza, são muito menores do que as ofensas que eu faço para com Deus? Então não se esqueça, meditar na paixão de Cristo, meditar em quantas vezes fui perdoado, como o Senhor é paciente comigo, e aí dizer, Senhor, me ajuda também a perdoar, já que Jesus, o mesmo Jesus, nos ensina, com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. É verdade que se eu dissesse apenas, primeiramente, esta afirmação, poderia gerar quase que uma certa pressão. Estou colocando a pessoa no canto da parede e dizendo, olha, com a medida com que medirdes, serás medido. Se você é tão rigoroso nos seus julgamentos, rigoroso será também o teu julgamento. Mas lembra, eu falei primeiro do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do quanto Deus é bom, de modo que quando nós experimentamos a bondade de Deus, nós precisamos dizer o quê? Senhor, eu quero amar também dessa maneira, eu quero ser semelhante a Ti, eu quero ter em mim os sentimentos semelhantes aos Teus, tendo em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então, meus santos, viver bem a quaresma, preparar-se bem para a Páscoa, então requer essa reconciliação no coração, de ter mais benevolência, de ter mais paciência, de ser mais manso, porque o meu mestre e Senhor é manso e humilde de coração. Na liturgia das horas de hoje, todos nós podemos rezar a liturgia das horas, mas normalmente é rezada pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes, pelos diáconos, pelos religiosos e religiosas, mas os leigos podem rezar também. Na liturgia das horas de hoje, a meditação do ofício das leituras, que é retirada do espelho da caridade do bem-aventurado Euredo, ele diz assim: nada nos impele tanto ao amor aos inimigos, e é nisto que consiste a perfeição, do que considerar com gratidão a imensa paciência de Cristo, o mais belo dos filhos dos homens. Isto é, o quanto Jesus é paciente, o quanto ele foi paciente na sua paixão, e isso deve levar o quê?
a imitação. É claro, meus santos, eu estou colocando aqui a situação bem clara, para que você veja que é bem difícil e para que a ficha caia que, se você não rezar, você não consegue. Isso aqui não é uma obra humana. Eu já falei aqui algumas vezes e repito, nós não somos pelagianos. Os pelagianos eram aqueles que diziam que por conta própria e pelas próprias forças, eles conseguiriam viver o Evangelho. Nós, por nossa conta própria e pelas nossas próprias forças, nós iremos para o inferno. Nós precisamos suplicar a misericórdia de Deus. Nós precisamos nos ajoelhar e suplicar a nosso Senhor que nos conceda um coração semelhante ao dele. Nós precisamos recorrer a Nossa Senhora. Temos aqui até a alegria de acolher o movimento sacerdotal mariano que vem aqui rezar, fazer o cenáculo diante do Santíssimo Sacramento exposto e da imagem de Nossa Senhora que lhes é tão cara. Precisamos então pedir a Nossa Senhora, ela que viveu esplendidamente, perfeitamente esse amor aos inimigos, porque nós matamos o filho dela e nós dizemos, nós somos tão amados por ela. Se alguém matasse o seu filho, será que você amaria como a um filho, o assassino do seu filho? Pois bem, e nós não temos medo de nos aproximar dela, nós nos aproximamos dela com toda alegria. Por quê? Porque somos justos e santos? Não, porque ela é boa, porque ela é santa, porque ela é mansa, porque ela é humilde, porque ela tem o coração unido ao coração do seu filho, porque ela tem no coração dela os mesmos sentimentos do seu filho Jesus. Então, o que é que nós fazemos quando entramos na fila da comunhão para receber Jesus, se não pedir a Jesus que nos faça semelhantes a Ele, que nos conceda a graça, que nos conceda por misericórdia os mesmos sentimentos dele no nosso coração, já que tão unido a nós, naquele momento, mais do que nunca unido a nós, ele está. Pois bem, continua então aqui o beato Euredo. Ele diz, falando de Cristo, ele apresentou seu rosto cheio de beleza aos ultrajes dos ímpios, deixou velar seus olhos que governam o universo com pancadas, expôs seu corpo aos açoites, submeteu a pontadas dos espinhos sua cabeça, e tudo isso com mansidão, e tudo isso por mim. Então, hoje é uma sexta-feira e é um dia tão adequado para nós meditarmos sobre a paixão de Cristo. Então, por mim, pacientemente ele suportou. Se já seria meritório alguém que por mim oferece a própria vida, mas alguém que por mim oferece a própria vida e a oferece mansa e pacificamente, em paz, humildemente, serenamente, amando-me inclusive naquele momento, e amando-me a mim que a ele isso fazia, porque não é que Jesus se oferecia por mim, para ser maltratado por mim, quando maltratado por outro era. Ele sofria por mim, quando por mim era maltratado. Ele sofria por mim, quando por mim era esbofeteado. Ele sofria por mim, quando eu o coroava de espinhos, cravando-lhe na fronte os espinhos. E ele olhava para mim com amor, mansidão e misericórdia. Eu cuspia no seu rosto, e o seu rosto era de bondade para comigo. Percebe aqui, meus santos, que o mandamento do perdão não é mais um fardo, mas é uma necessidade. Como não amar semelhantemente? Porque quando eu amo o meu irmão, a minha irmã, é a Cristo nele que eu estou amando. Aquele irmão chato, aquela irmã antipática, aquele irmão linguarudo, aquela irmã que é venenosa,
e eu a amo por causa de Cristo, e eu amo Cristo naquela minha irmã, naquele meu irmão. Percebe, meus santos, que quando nós contemplamos a realidade dessa maneira, ela se transforma, mas esta realidade só será vivida se nós, de joelhos, suplicarmos a graça de nosso Senhor, para que Ele nos dê um coração semelhante ao dele, de modo que nós tenhamos alegria, nós queiramos de verdade isso viver, porque isso nos configurará a Cristo, nos unirá a Cristo, porque vivendo assim, eu serei um verdadeiro filho de Nossa Senhora, porque dessa maneira eu poderei fazer de verdade comunhão. Eu não vou apenas receber o sacramento na boca, mas eu farei comunhão de verdade, eu me unirei de verdade, porque de verdade eu quero viver aquilo que Jesus me ensina, porque Ele me ensina, porque isso me ensina. Eu quero viver aquilo que Jesus me ensina, porque aquilo por mim Ele viveu, e eu quero viver aquilo que Jesus me ensina, porque eu sei que darei muita alegria ao seu coração e ao coração da sua Santíssima Mãe. Que nós hoje, meus santos, nesta sexta-feira, de verdade, dobremos os nossos joelhos e peçamos a Deus que nos conceda um coração semelhante ao seu e semelhante ao da sua Santíssima Mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.